Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Tinha planejado apenas até o verso 7, mas a gente vai concluir até o verso 9. Diz assim as Escrituras: Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor, porque a Tua palavra, ela se preocupa com todas as áreas da nossa vida, e essas áreas precisam ser santificadas, tratadas, Senhor Deus. Obrigado, porque o Senhor não nos deixa no escuro, o Senhor não nos deixa nas trevas, para seguirmos os nossos próprios pensamentos nessas questões. Seria muito difícil, quase impossível para nós. Mas muito obrigado, Senhor, porque pelo Teu Espírito o Senhor nos conduz em Cristo ao conhecimento que nos leva à santidade de vida. Então, Pai Santo, cumpre o propósito da Tua palavra, que é a santificação da Tua igreja, a salvação do Teu povo. Usa-nos no poder do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. As Escrituras, irmãos, particularmente no texto que nós acabamos de ler aqui em Corinto, mostra que Paulo ataca um problema que é muito comum na igreja de Corinto por causa da região em que ele vive. Parece que a igreja de Corinto era muito exposta às questões de ordem de perversão sexual, e as coisas mais absurdas eram vistas ali. Lembre-se que no capítulo 5 ele chega a dizer: existe no vosso meio um jovem que vê a nudez da mulher do seu pai. Uma expressão, e ele chega a dizer que essa cultura, isso que acontece ali no texto, não é uma descrição de algo que até mesmo entre os gentios se ouve pouco falar. Mas é algo tão estranho, é porque é algo que é trazido para dentro da igreja como prática de uma cultura. Posteriormente, no capítulo 6, que nós acabamos de expor, Paulo vai tratar exatamente sobre a fornicação, a dificuldade, a luta dos indivíduos, e ele mostra como que tanto o caráter do efeminado, como do sodomita, como do adultério, como o aspecto da fornicação em si, é algo que é combatido na igreja, e é o que está posto no capítulo 6. Então, capítulo 5, capítulo 6, agora o capítulo 7, Paulo volta a atacar o mesmo problema. É porque o pecado nessa área, irmãos, ele é diverso. A origem é a mesma, mas ele é diverso. A origem é o coração, é a impureza do nosso coração. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse lá no Evangelho: é do coração que procede toda impureza, é de lá que procede o adultério, a prostituição, é o que Cristo diz declaradamente.
Então, o problema é no nosso coração, mas isso se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Seja fornicação, isto é, a intimidade entre um homem e uma mulher antes do casamento, seja o adultério, que é a intimidade entre um homem e uma mulher fora do casamento, seja a sodomia, que é relacionamento, a relação entre pessoas do mesmo sexo. O problema está exatamente na mesma fonte. Agora, o que Paulo está mostrando é como Deus, na sua sabedoria, Ele instituiu o matrimônio para muitas funções, e dentre elas, a própria pureza da vida da pessoa. E como é sério isso? Paulo mostra como que o matrimônio ele é instrumento de Deus para não só a preservação da raça humana, no sentido que ela continua, ela permanece na terra, como também da pureza da alma, da pureza do coração. E o Senhor mostra que quando isso não é buscado, não é entendido, não é praticado, isso leva a muitas práticas de impureza dentro da igreja, como o Senhor Jesus Cristo claramente nos ensina, como Paulo particularmente nesse texto nos orienta. Olhando para esse texto e vendo nele as orientações do apóstolo Paulo, há um texto que foi escrito, entenda, Paulo diz: as coisas que escrevestes a mim, início do verso 1. Agora, no que diz respeito às coisas que escreveste a mim, então entenda que isso foi escrito para o apóstolo Paulo. A igreja está atravessando esse problema, então Paulo agora escreve a eles para tratar desse problema. No que diz respeito às coisas que escreveste a mim, é bom para o homem não tocar em mulher. Que coisa interessante, né? É bom para o homem não tocar em mulher. Essa é importante entender, e como é importante a leitura bíblica, porque quando você lê o texto sagrado dentro do contexto, não isolando um versículo de todo o seu contexto, você não produz uma sensação de que Paulo está aqui combatendo o matrimônio, uma vez que ele vai defendê-lo no texto. Mas ele está combatendo aqui as circunstâncias do matrimônio, que vamos discutir isso em pouco tempo. Então Paulo vai e diz assim: não é bom que o homem toque mulher. Naquilo que escreveste a mim, não é bom que o homem toque mulher. Entenda que parece que havia uma diversidade de opinião sobre esse assunto. A maneira como ele responde mostra claramente que havia ali uma diversidade de opinião na própria igreja, no que diz respeito ao casamento. E veja que é interessante porque lembra que havia uma divisão na igreja, judeus, gentios, Apolo, Pedro. Então não era apenas quanto à questão de olhar para um líder e dizer esse é meu líder, mas também de entender que aquilo era a linhagem do nosso entendimento. Então imagine que os judeus, por exemplo, entendessem assim: casamento é obrigatório. Então a linhagem de Pedro, que era casado, e veja Paulo que não era casado. Imagine então, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Imagine que alguém então poderia estar discutindo aqui na nossa a linhagem de Pedro mostra que casar é uma ordem, então é obrigatório. Quem não casa está em pecado. Enquanto outros membros da igreja, irmãos, poderiam pensar assim: casamento é algo indesejável. Um dizia é obrigatório, outro dizia não, é indesejável, não se pode praticar. E aí Paulo diz: é bom para o homem não casar. Em outras palavras, que não toque em mulher. É melhor que fosse assim. Então Paulo responde a um questionamento. Então imagina-se construindo aqui o texto que está por detrás desse texto. Me parece que Paulo está respondendo essa questão. Um vai dizer é obrigatório, outro diz não é bom. Então Paulo diz é bom que o homem não toque a mulher. Mas o que ele está dizendo? Ele está combatendo a ideia de que o casamento é uma ordem? Sim, provavelmente. Porque ele vai dizer lá embaixo: casamento não é um mandamento. Tanto é que você pode não casar, porque o mandamento, se você não pratica, você peca. Então a discussão aqui é: o casamento é ou não é um mandamento? Ele está dizendo
que não, uma vez que ele já introduz dizendo é bom que o homem não toque em mulher, que o homem não toque a mulher. E ele diz a palavra é bom, né? Significa dizer é proveitoso. Como em muitos lugares da Bíblia essa palavra vai significar isso. É bom no sentido de dizer é proveitoso que o homem não toque a mulher. Paulo não está ensinando aqui, irmãos, que casamento é moralmente maligno, não é? Quando comparado com o celibato. Então, como se Paulo estivesse dizendo o caminho melhor é não tocar em mulher, então o celibato é melhor do que o casamento. Paulo não está em nenhum momento dizendo isso no texto. O que ele está extraindo do texto é proveitoso para o homem não tocar em mulher, mas ele não está tratando o casamento como algo maligno, até por causa do que, irmãos? Por causa dos versos seguintes que nós vamos ver. O texto declara diretamente o oposto desse entendimento falso, de que Paulo está se opondo ao casamento. Segundo, se você olhar nesse mesmo capítulo 7, verso 26, ele expressamente declara. Sabe por que ele está ensinando isso? Por causa do sofrimento presente. No verso 26 desse mesmo capítulo 7, veja lá, ele vai declarar isso. A razão pelo qual eu estou dizendo isso é por causa de um momento, por causa de uma questão momentânea da igreja. É bom que o homem não toque. Lá no verso 26 ele vai dizer, por causa do presente sofrimento, da angústia do momento que a gente vive, por causa da circunstância peculiar de tribulação e dificuldade nos quais os cristãos, nos dias de Paulo, estavam enfrentando. Esse aqui é o fundamento do conselho que ele está dando. O fundamento não é uma lei que ele está quebrando a lei de Deus, dizendo é melhor não casar. Nessas circunstâncias aqui, é melhor não casar. Terceiro argumento importante é que Paulo não está combatendo o pensamento do casamento. Se você for lá para 1 Timóteo 4, verso 3, Paulo escrevendo a Timóteo, veja lá, 1 Timóteo 4, 3, veja o que ele diz abertamente. Ele chama de ensino de demônios aqueles que afirmam, que negam a necessidade do casamento ou proíbem o casamento. Você entende? Aqueles que dizem que o casamento é um mandamento, ou aqueles que fazem o mandamento dizendo é proibido casar. Ele disse, isso é doutrina de apóstata, é doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo trata diretamente sobre esse tema. E lá ele está tratando como um sinal de grande apostasia que deveria ocorrer em pouco tempo. Quarto argumento, porque Paulo não está combatendo o matrimônio aqui. Porque casamento, irmãos, é uma instituição divina e tem o seu fundamento na natureza do homem. E por isso deve ser bom. E por isso deve ser bom. Ele está encerrado na criação antes da entrada do pecado no mundo. E por isso deve ser bom. Deus declarou em Gênesis 2, verso 18, não é bom para o homem estar só, não é bom que o homem esteja só. Isso é declarado pela boca do próprio Deus em Gênesis 2, verso 18. Paulo não pode, em hipótese alguma, irmãos, ter entendido, em algum sentido, que aquilo que foi ensinado desde o Antigo Testamento é errado. Não é isso que ele está tratando aqui na carta. Não podemos imaginar que ele está combatendo a beleza, a glória do matrimônio. Quinto lugar, porque através de toda a Escritura Sagrada, o casamento é descrito como algo honroso. Por exemplo, lá em Hebreus 13, 4, ele fala que seja o matrimônio, seja o leito do matrimônio puro, limpo, sem mácula. Porque é honroso, ele descreve o matrimônio como algo honroso. E ainda mais, irmãos, mais do que honroso, o matrimônio é usado para ilustrar a relação entre Cristo e a igreja, como o casamento pode ser tratado como algo inferior ou algo pecaminoso. Ele descreve a união entre Cristo
e a igreja. E por último, porque através de todas as experiências, irmãos, e a experiência ensina que, como regra geral, é necessário para o pleno cumprimento do caráter do indivíduo, o casamento, e absolutamente essencial para o bem da sociedade. É sabido como regra geral que o casamento é de grande valor para o desenvolvimento do indivíduo e para o bem da sociedade. Por que o ataque de Satanás na nossa sociedade é contra a estrutura da família, do casamento? Por que querem casar homens pessoas do mesmo sexo? Porque eles querem se infiltrar nesse processo para destruir aquilo que é para o bem geral ordenado por Deus na instituição do casamento. Depreciar o casamento seria então contra a natureza e contra a própria revelação divina. Então não tenha dúvida, sendo esse o princípio geral da estrutura da revelação sobre família, Paulo aqui em nenhum momento está combatendo o casamento como um princípio que nós percebemos em toda a Escritura Sagrada e que ele mesmo declara em muitos lugares. Isso nos faz entender então que a Escritura é interpretada pela Escritura. Esse é um ponto fundamental, hermenêutica. Então nós devemos entender, nós devemos compreender o que Paulo está ensinando aqui, né, considerando um contexto. Sabe por que não é bom que o homem toque a mulher? Por causa da circunstância em que eles vivem. Isso fecha o argumento. Não é bom que o homem toque a mulher por causa da circunstância em que eles estão vivendo. Você lê o texto dentro do seu contexto. Se você isola esse versículo, você torna o casamento algo indesejável. O que acontece no verso 2, na sequência, o argumento que ele continua seguindo, ele diz assim, não é? Evite a fornicação, fuja da fornicação. Cada marido ou cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Entende aqui que a regra que Paulo estabelece é simples, irmãos. Todo homem deve ter a sua própria mulher e toda mulher o seu próprio marido. O que é nessa regra, a exceção é, devido às circunstâncias que a igreja vive, não é bom que o homem toque em mulher. Você entende? A regra é, o homem tem a sua própria mulher, a mulher tem o seu próprio marido, exceto na circunstância que ele está tratando aqui. A circunstância é devido ao sofrimento que a igreja está vivendo, e ele vai aumentar o seu sofrimento, tendo que cuidar de muitas questões dessa vida, num tempo de muita luta. De muita luta. A condição que eles vivem, então, é o fundamento para nós entendermos isso aqui. Então, existe aqui, podemos dizer, irmãos, inequivocamente, não é, um cuidado do apóstolo Paulo para com a igreja no contexto em que ela vive. Como isso é importante nós pensarmos na igreja, né? Existem, naquilo que não é, aquilo que é ordenado, irmãos, não existe, por exemplo, se a Bíblia diz assim, Paulo não pode fazer esse tipo de argumento se fosse, por exemplo, na lei que diz, não furtarás. Então, olha, nesse contexto você pode furtar, roube e tal, não tem esse tipo de argumento na Escritura. Você pode ter penalidade diferente, se você vai roubar ou furtar por causa da fome ou porque você é ladrão. Então existem duas maneiras diferentes de julgar o indivíduo, atenuante e agravante. Entretanto, ele é julgado pela mesma lei. Isso prova cabalmente a tese que Paulo vai defender no final do seu argumento, que casamento não é uma ordem. Por isso, então, em determinadas circunstâncias é possível lidar dessa forma. É possível que você não precise casar.
é provável que você não precise casar nessa circunstância, né? E de tal maneira que a lei de Deus não é alterada. Qual é a lei? Não é bom que o homem esteja só. Você entende? A lei não é alterada. A lei permanece, o princípio permanece. Celibato, então, é uma exceção à regra, não uma regra. Porque o que Deus ordena é que o homem não esteja só. O celibato, então, é uma exceção à regra, não a regra. Então, dos versos 3 a 5, ele continua no seu argumento na direção de nos mostrar o papel do casamento. Continue, veja só, irmãos, porque quando ele diz fuja da fornicação, no verso que nós acabamos de ler, entenda que o homem possua, que o homem tenha a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido. Entenda que aqui ele vai lá no final do verso 9 dizer: é melhor casado que viver abrasado. O contexto, então, porque fornicação ou a ideia, a linguagem utilizada aqui, não é que é como se fosse algo, a palavra é porneia, o termo grego é porneia, então é algo que está associado à pornografia e a tudo que está associado a isso em todos os sentidos, tudo aquilo que é fruto da luxúria, do desejo carnal, seja pornofonia, seja pornografia, seja fornicação, seja adultério, todas essas áreas, nós estamos falando de algo que é condenado aqui. E Deus então está dizendo: cada um tenha o seu. O marido tem a sua esposa, o homem tem a sua esposa, a mulher tem o seu marido. Para que você fuja disso. E agora, no mesmo princípio da questão da fornicação e do adultério, na luta contra isso, ele vai trabalhar os versos 3 e 5 dizendo: o marido, irmãos, ele dê à sua esposa aquilo que é devido, e a esposa dê ao marido o que lhe é devido. Interessante, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido, e da mesma forma também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não defraude ao outro. Veja que imagem, que linguagem interessante. A nossa Bíblia, não é? Você não deve, é defraudar mesmo, é você destruir, é você causar danos, é você trazer a possibilidade de impureza quando isso não acontece. O marido, o corpo do marido não pertence a ele, pertence à esposa. O corpo da esposa não pertence a ela, mas ao marido. Você precisa dar ao outro aquilo que é devido. É importante entender isso aqui, irmãos, só em termos de concepção bíblica. Em nenhum momento isso aqui é ensinado, não é? Que práticas como, por exemplo, aquelas descritas em Romanos no capítulo 1, quando Paulo fala de práticas que são contrárias à natureza, que são contrárias à natureza, tipos em que o homem tenta forçar a mulher a fazer coisas que são contrárias à natureza. Isso não está implícito no poder dele sobre o corpo, porque o poder do homem não está sobre a mulher a ponto de fazê-la pecar contra Deus. Mas tudo aquilo que é próprio da intimidade de um casal, que não é contrário à natureza, é devido um ao outro. É devido um ao outro. E o que é importante, irmãos, lembre-se que Paulo aqui está argumentando, mostrando com muita clareza na Escritura que o que eu preciso, que o marido, que a esposa precisa entender é que ela não vai e ele não vai exercitar, não é, a sua autoridade. Olha que coisa interessante. Ele vai entregar o poder dele ao outro. O poder não está em mim, está no outro. O poder não está no outro, está na minha pessoa. Vê que coisa interessante. E aqui não é a minha obrigação que está em jogo, mas o que está em jogo aqui, irmãos, é o serviço, é você fazer o que é o bem para o outro. Isso é parte do cuidado de Deus com a igreja. Você não pode imaginar que
que o marido vai pensar apenas em si mesmo, quando ele diz que o corpo não é dele, o poder do corpo não está nele, mas está na esposa, ele vai pensar nela, ele vai fazer o que é bom para ela, e a mesma coisa ela vai fazer o que é bom para ele, dentro do padrão daquilo que é bíblico, santo e puro dentro do casamento. O Senhor está ele diz assim, tratar de um tema tão intrigante como esse. Você vê como que o Deus santo e perfeito lida com isso de tal maneira, que a maneira que Ele tem para zelar pela pureza da igreja e do casamento, é zelar pela pureza da família e do casamento. A pureza da vida e do casamento. Esse não é um assunto que é tratado como se fosse falta de decoro. Isso é o próprio Santo Deus revela na sua palavra a maneira e o cuidado que cada um deve ter com o outro. O que não pode, irmãos, é um jovem se deitar com uma moça que não é a sua esposa antes de casar com ela. O que não pode é um homem ou uma mulher casada se deitar com alguém que não é o seu próprio cônjuge. Isso não pode, isso é pecado, isso é iniquidade, isso é quebra da lei de Deus. E aí Paulo vai e diz, só há uma razão para isso acontecer, entende, irmãos? Isso é uma dívida que cada um tem, você passa isso ao outro. Da mesma forma, a mulher para o marido, entenda isso, o marido ele deve à sua esposa aquilo que é próprio dela, aquilo que é necessário, e da mesma forma a esposa para o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. E veja que Paulo, irmãos, ele tem um cuidado de evitar qualquer argumento que alguém imagine hoje nos nossos dias, dizendo Paulo era um machista. Veja, quando Paulo trata na cultura grega desse tema, é muito sério. Ele escreve, por exemplo, à igreja de Éfeso, dizendo: marido, ame a sua esposa como Cristo deu a vida pela igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido. Paulo não diz, a mulher não é tratada com inferioridade. Entende isso, irmãos? Da mesma forma, pai e filhos, pais, filhos, obedeçam seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Depois, pais, não irritem os seus filhos. Empregados, trabalhem não apenas quando o seu patrão estiver vendo. Patrão, não coloque o terror no coração do seu empregado, não ameace. Que coisa interessante, aqui ele vai dizer o marido e a esposa, para que não tenha dúvida de que o casamento ele é conjugado dessa forma, de tal maneira que aquilo que é meu deve ser para o bem dela, e aquilo que é dela é para o meu próprio bem. Sequência, Paulo diz assim, então: exceto por mútuo consentimento, se você fosse dedicar ao jejum e à oração, então você volta de novo a estar junto. Para quê, irmãos? Para que Satanás não vos tente por causa da sua ou da vossa incontinência. Veja o cuidado. Se separem apenas por mútuo consentimento, para orar, para jejuar. E obviamente, entenda, irmãos, a realidade é clara, existem motivos de enfermidade, e o amor faz você entender isso, o respeito, a dignidade do outro.
Mas o apóstolo Paulo diz aqui: sabe por que você precisa ser zeloso nisso? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É para ser assim a vida do casal. A sua esposa adoece e você passa anos sem ter intimidade com ela por causa da enfermidade dela, e você tem necessidade disso. Você vai ao Deus da promessa, você clama a Ele por socorro, você pede ajuda a Ele, para que Ele santifique os seus pensamentos, seu coração, e você busque a Deus mais do que antes, com jejum, com oração, para que Satanás não destrua sua vida. Você pede socorro a Ele, seja para o homem, seja para a mulher. E Satanás, irmãos, ele tenta exatamente aqui, se abre portas, quando a vida do casal ela não é usufruída com o propósito que Deus deu. Satanás entra aqui. Então, onde entra a pornografia, onde entra, irmãos, o adultério, onde entra toda a prática de iniquidade, quando nós começamos, e uma coisa alimenta a outra. Porque você pode simplesmente também viver no mundo da imoralidade virtual e consequentemente não ter vida com sua esposa. Isso pode gerar iniquidade também, mas é verdade também que a falta de vidas do casal leva à tentação de adultério. E o que é que eu preciso fazer se isso acontece comigo? Isso é uma tentação, isso não significa que eu tenho que cair. Eu preciso buscar a Deus por socorro, assim como quando esteve enfermo. Se houver um problema nessa área, eu preciso clamar ao Senhor. Não há explicação para eu praticar adultério. Porque o grande ponto que Paulo está tratando aqui é a nossa profunda e total dependência de Deus em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Existe, irmãos, abundante informação no Novo Testamento desses princípios de negação da ideia de casamento, né, e que traz efeitos terríveis dentro da sociedade e da própria igreja. Se nós mudarmos esse conceito, nós mudamos a natureza da igreja. Se nós mudarmos esse caráter do homem e da mulher, do papel do marido e da esposa, e as funções e a intimidade, até a mensagem do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, é comprometida, porque está intimamente ligado a esse padrão. A ideia de que o matrimônio era um estado menos santo do que o celibato, irmãos, levou a igreja à conclusão de que pessoas casadas deveriam se separar, e logo elas foram tratadas, sabe como? Quando você se separava, você era tido como alguém espiritual, porque não cuidava das coisas da carne, você só cuidava das coisas do espírito. E não há nada mais terrível na história da igreja do que os conventos e os mosteiros na Idade Média, quando muita prostituição e muita malignidade foi praticada nesses lugares, com base nesses argumentos de pureza e de santidade. Nada pode ser mais estranho à mente do apóstolo do que o espírito de uma época que encheu os mosteiros, não é, e os conventos na Idade Média. Nada é mais contrário ao conceito apostólico. Nos versos 6 e 7, Paulo, ainda argumentando em cima da razão do matrimônio, ele diz: mas eu falo isso, irmãos, por permissão, entende isso? É interessante a expressão que ele utiliza, não como um mandamento. Veja que coisa interessante. Não como um mandamento,
porque eu gostaria que todo homem fosse como eu. Mas cada homem tem o próprio dom da parte de Deus. E cada um tem de uma forma, outro de outra forma. O que significa isso? Eu tenho o dom e eu não casei, eu não tenho família. Mas se você não tem o dom, não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não seja um homem solteiro se você necessita casar. Não tente, como aconteceu na Idade Média, você se dedicar a Deus nos mosteiros e nos conventos, e as impurezas acontecerem ali de toda forma, porque você acreditava que aquilo era a maneira de se dedicar ao Senhor. Cada um recebeu de Deus o que era necessário. Mas a pergunta é, a referência que é feita no verso 6, irmãos, veja, quando ele diz, eu falo isso, irmãos, por permissão, não por mandamento. Há uma discussão muito grande ao que Paulo se refere. Que permissão e não mandamento ele se refere aqui, né? Então, alguns vão dizer que ele está se referindo à oração imediatamente anterior, né? Quando ele diz, então vocês chegam e voltam a estar juntos de novo, como está no final do versículo 5, né? E aí ele diz, então isso ele está dizendo, isso não é uma permissão, não um mandamento. Mas olha que é estranho, porque a oração, irmãos, ela é inteiramente subordinada, uma oração completamente subordinada. E o sentido que é dado da passagem não é consistente com o contexto. Não é uma questão de ser permitido que está em jogo aqui, mas o mandamento, veja, irmãos, que o marido e as esposas deveriam viver juntos. Não há uma permissão aqui é um mandamento, eles devem viver juntos. Não é um mandamento para que eles se apartem. O mandamento é que eles estejam juntos. Aí vem o outro argumento. Veja o outro argumento. Outros vão se referir ao verso 5, quando ele diz, quando vocês se separam somente por consentimento e por tempo limitado, com propósito de devocional, com propósito de orar e de jejuar. Ele diz, isso aí é estranho, porque se olhando para o texto não tem significado, porque seria um argumento em círculo, tendo em vista que isso já é claro no texto. Paulo aqui está deixando claro que não é esse o ponto de vista dele. O que ele está tratando aqui, irmãos? Na realidade, o que Paulo está discutindo aqui é algo que, na leitura mais natural do texto, refere-se ao verso 2. Veja lá o verso 2. Não apenas o que está no 5, mas o que começa no 2 e segue até o 5. Ele diz, cada homem tem a sua própria esposa e cada esposa o seu próprio marido. E que eles saibam das suas obrigações. E que saibam das suas obrigações. E ele diga o seguinte, e saiba que isso não é um mandamento, é permissão. Olha o que Paulo está dizendo. Porque é claro que o que ele diz lá em cima não é um mandamento, porque não é um mandamento casar. É permitido casar, desde que você tenha o dom para isso. Se você não tiver o dom, não case. Por isso o argumento dele me parece mais óbvio quando ele afirma, né? Ele diz, eu gostaria que todos fossem como eu. Mas você deve fazer aquilo que recebeu como dom. Se você não recebeu esse dom, não faça isso. Isso não é um mandamento. Você precisa casar mesmo não tendo dom para casar. Você vai casar se você recebeu de Deus o dom para casar. Se Deus te deu graça para não casar, você não deve casar. Mas se Deus te deu graça para constituir família, você deve constituir família. Esse é o princípio que Paulo defende aqui. Casamento não é um mandamento, é permitido por Deus. Mas o princípio geral é que não é bom que o homem esteja só. E você só vai, é por isso que nesse contexto, diante das circunstâncias da igreja, ele aconselha que o homem não toque em mulher. E não peca fazendo isso, porque isso é próprio do conceito de que casamento não é um mandamento. Não é um mandamento. Mas sim aquilo
que é ordenado pelo Senhor. Essa maneira de lidar, irmãos, não é? Ela é importante porque ela lida com o celibato e com o casamento da forma mais bíblica possível. É o contrário da Igreja Católica Romana. Por quê? Veja só como é difícil para eles lidar com esse tema. Quando eles tratam, eles tratam o celibato como um nível superior de vida em relação ao casamento. Como é que eles vão ter que lidar com o casamento agora? Se o celibato é a melhor forma de vida, ou até os líderes da igreja, eles não podem casar, os padres não podem casar, o celibato é uma forma de vida superior. Eles lidam com a questão do casamento como algo de fato inferior. E eles vão interpretar esse texto de Corinto de forma mais terrível possível, a ponto de diminuir a santidade do casamento. Então, como é que eles podem resolver o problema do casamento quando o povo tem que casar, que não são aqueles do clero da igreja? Tornando o casamento um sacramento. É só nesse contexto que ele é puro, porque é um sacramento. Para a Igreja Católica Romana, o casamento tem de ser um sacramento, porque a pureza mesmo é não casar. A pureza mesmo é não casar. E Paulo, da maneira como ele trata tanto o celibato como o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, dizendo: se você recebeu o dom. Ora, muitos dos discípulos de Paulo casaram, e isso nunca foi ordenado não casar. Pedro era casado, a Escritura é clara quanto a isso. Por isso, então, não se pode afirmar, não é, que Paulo está combatendo aqui a beleza do casamento. Ele está combatendo aqui o extremo em afirmar, como judeus, casamento é o mandamento, ou como gentios está dizendo, casamento não é bom. Ele está dizendo, é bom que o homem esteja no estado que Deus lhe deu graça para estar. Se você tem graça para não casar, você não deve casar. Então você vai praticar segundo o dom que você mesmo recebeu. E então, os 2 últimos versos, ele termina dizendo: eu digo então aos não casados, aos solteiros e viúvas. Veja que imagem interessante. Porque as viúvas, alguém pode pensar, não é para casar mais. Lembre-se que lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, não é? Ou melhor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, Paulo vai falar às viúvas. Ele vai dizer: as viúvas que são jovens, encoraja-as a casar. Ele diz que para que elas não caiam em pecado. Ele diz lá na primeira carta dele a Timóteo, capítulo 5, ele vai orientar a igreja quanto a isso. Então, ser viúva não é um estado eterno de não casamento. A viuvez, em um dado momento, sim, mas naquele momento da juventude não deveria ser. E aí ele não se detém na palavra viúva, ele vai também à expressão solteiro. Eu me refiro também aos solteiros e às viúvas. Eu digo aos dois, aos que não casaram ainda e as que casaram e estão viúvas. É melhor para eles se eles estivessem como eu estou. Mas se eles não podem conter a si mesmo, que eles se casem, pois é melhor casar do que viver abrasado. Essa é a aplicação daquilo que ele diz no verso 1, não é? A carta aos Coríntios, quando ele diz: eu digo ao solteiro e às viúvas entre vocês, é melhor não casar. É melhor não casar. Interessante porque, irmãos, não há limitação aqui. Paulo está claramente dizendo: é melhor não casar. Que fosse como eu, mas se você não pode se conter, que se case. É melhor casar do que viver abrasado. A impressão que dá, e aqui é onde entra uma discussão importante, não é? Como se não pode pensar que Paulo está diminuindo aqui o caráter do casamento. Mais uma vez, entenda que ele está descrevendo o contexto da situação da igreja em que eles vivem. O casar aqui não é uma solução menor do que não casar. É melhor não casar por causa da realidade da igreja que ele vive. Nós já vimos isso no verso 26.
Então nós não precisamos repetir os 6 argumentos que usamos no início para mostrar a visão que Paulo e a Bíblia têm sobre casamento, para imaginar que Paulo por algum momento está dizendo que não casar é superior a casar. É melhor no contexto que a igreja se encontra não casar. Mas se você não consegue, é melhor casar do que viver abrasado. Sabe que o Catecismo Maior de Westminster, quando trata acerca do pecado da quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás, né? Deixa ele mostrar como que o nosso catecismo ele vai pegar essas palavras do texto e vai lidar com esse tema, quando diz quais são os deveres exigidos no 7º mandamento. O mandamento que diz não adulterarás. Aí então o texto diz: os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento. Então entenda, castidade, pureza no corpo, na mente, nas afeições, nas palavras, comportamento e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, a maneira da pessoa se vestir, a mulher se vestir, o homem se vestir, a maneira santa de vestimenta, o casamento daqueles que não têm o dom da continência. Veja, se você não tem o dom da continência e não casa, você está caminhando para quebrar o mandamento. O casamento daquele que não tem o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação é exigido na luta contra o 7º mandamento. O amor conjugal, a vida comum do lar, o respeito, o trato e o deitar-se na mesma cama, o viver a vida de casal, como falamos anteriormente, é necessário isso. Ele continua: o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Aqui, pergunta 139, quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Nós vimos o que é requerido, agora o que é proibido. Preste atenção nas palavras do catecismo. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são o que é proibido: adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais ou antinaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Veja, a conversa de WhatsApp, troca de mensagens impuras, envio de fotos, envio de insinuações, isso tudo é evitado, isso é proibido nesse mandamento. Ele continua. Ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos. A proibição de casamentos lícitos, quando se opõe ao casamento, isso é a quebra do mandamento, porque essa é a forma de se viver e buscar a pureza. É o que o Senhor nos diz. Continue comigo, irmãos. Ele diz assim: e a permissão de casamentos ilícitos é proibido. O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento. E aqui, esse é um elemento importante, porque o nosso catecismo vai citar o texto de 1 Timóteo, ou melhor, 1 Coríntios 7, que diz: é melhor casado do que viver abrasado. Se você precisa casar e você tem a condição de casar e demora a casar, isso é a quebra do 7º mandamento, é adultério.
Você precisa, você está pronto para casar, a sua vida está organizada, não demore. Relacionamento longo, namoro muito longo, onde não se tem propósito claro, é algo que precisa ser combatido também. Precisa trabalhar tudo isso. Ele continua, terminando aqui, ele diz, não é? O ter mais que uma mulher ou mais que um marido, ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmo ou nos outros. A sociedade vai abrindo as portas dizendo: isso é arte. A imoralidade virou arte, a impureza virou arte, e as pessoas dizem que isso é bom. Não compartilhe e não busque tais coisas. Danças imorais, movimentos, músicas que levam a danças e comportamentos estranhos, moças crentes com danças que não são apropriadas para quem serve a Deus, não é apropriada para um ímpio, imagina para um crente. Tudo isso, irmãos, a lei de Deus nos instrui que o objetivo é melhor casar do que viver abrasado. Em outras palavras, é necessário que você escolha o dom que Deus te deu e pratique com o objetivo de ser santo. Se for o celibato, para ser santo. O casamento, para ser santo. Porque esse é o objetivo da carta de Paulo aos Coríntios, dizendo aos santos da igreja de Corinto: vivam em santidade. O entendimento da Escritura, então, sobre casamento passa ainda a percorrer outros tantos nesse mesmo capítulo. Trataremos sobre esse assunto em outros detalhes na sequência da exposição que deveremos continuar no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir. Vamos curvar nossa cabeça, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque podemos ouvir a Tua voz nessa noite e sermos exortados, ó Deus, a vivermos uma vida de santidade, uma vida de retidão em todas as áreas da nossa vida. Como é difícil, ó Deus, nós vivemos numa sociedade tão impura, onde a facilidade para as coisas impuras estão diante dos nossos olhos. Então, Senhor, ensina-nos como Jó fez, a fazermos uma aliança com os nossos olhos, de não colocarmos os nossos olhos na impureza, buscarmos a Tua glória, Senhor Deus, o que é santo, falarmos o que é santo, lermos o que é santo, termos nas nossas brincadeiras o que é santo, fugirmos da lascividade do olhar e do falar, fugirmos da vestimenta inapropriada. Ensina-nos, ó Deus, a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.